Hoje eu gostaria de conversar com as famílias que experimentam um drama muito difícil e cada vez mais comum na nossa sociedade, que é o conflito da drogadição no lar. O avanço que a droga tem realizado na nossa sociedade, não só brasileira, mas na sociedade mundial, tem sido muito grande e tem provocado uma quantidade incontável de vítimas, de pessoas sequeladas por esse fenômeno doloroso. E hoje eu gostaria de conversar exatamente com as famílias, mais especificamente com os pais daqueles que se encontram hoje envolvidos com o drama da drogadição. Quando nós possuímos filhos envolvidos com essa problemática, nós temos uma resistência muito grande em admitir que isso seja verdade. Porque dói demais reconhecer que os nossos filhos resvalaram no abismo doloroso da ruptura com todas as possibilidades de que nós pudéssemos, através do diálogo, simplesmente promover o processo de reequilíbrio emocional da criatura. Evidentemente que é um processo que possui solução, sem dúvida. Evidentemente não é uma porta que se fecha para não ter mais como ser aberta. Não, existe possibilidade sim, nesta mesma encarnação, mas quando falo do abismo, é pelas dificuldades que se apresentam a partir do momento em que o indivíduo resvala por esse abismo. É muito comum que essas experiências iniciem pelas chamadas drogas lícitas. Cigarro, álcool, são as portas mais comuns para que depois o indivíduo enverede por aquele grupo de experiências profundamente dolorosas. A sociedade materialista, utilitarista, permissiva, estimuladora do desequilíbrio onde nós hoje vivemos, é um dos grandes motivadores para esse fenômeno que só cresce na nossa sociedade. E nós temos uma dificuldade enorme de admitir que o nosso filho, de repente, se tornou vítima desse fantasma doloroso que hoje atravessa a nossa sociedade. Quando isso acontece, é muito comum que aquele que envereda pela drogadição negue. Não espere que seu filho venha afirmar que ele hoje está fazendo uso de droga. Ele irá usar todos os subterfúgios para negar. E você precisa entender que isso faz parte do natural, do fenômeno comum da drogadição. O indivíduo negar a própria condição de adicto. E nós temos, dentro da nossa circunstância de possibilidade, que entender que, embora ele não diga a verdade, é a realidade. Expulsá-lo, promover ruptura, estabelecer um processo punitivo, não apresenta-se como a solução mais viável. O processo é doloroso, sem dúvida nenhuma. Vai exigir duplo ânimo, força, resistência, para que a gente consiga, tanto quanto nos seja possível, conviver com essa realidade. A partir do momento em que o indivíduo se torna cada vez mais dependente desse estilo de vida, ele vai promovendo rupturas, mudando a forma de vestir, mudando os amigos, mudando os horários de dormir e de acordar, mudando o estilo de música que ouve e até a própria postura dele diante da própria sociedade. São esses os grandes indicativos que a gente tem. Nós não temos instrumentos melhores do que a apreciação do comportamento para verificar as deflexões de conduta para que a gente consiga perceber. Às vezes, em função da depressão, a droga os alcança, às vezes pela rebeldia. Mas a minha razão de estar hoje falando isso
É no sentido de nós entendermos o processo espiritual que existe por trás desse fenômeno. Os fenômenos de perturbação espiritual obsessiva que a nossa humanidade atravessa em diferentes campos e que não é diferente também nos aspectos da drogadição. Então, entidades perversas encontram hoje mentes frágeis e as empurram no caminho do vício, da loucura e do desequilíbrio. E nós, como pais, temos que ter a compreensão disso e procurarmos, quanto nos seja possível, os instrumentos de harmonização pelo evangelho no lar, pela oração constante, pela firmeza de propósito, pela não desistência do outro, na compreensão de que isso é o que podemos fazer, sem criar a expectativa de que nós somos o culpado, que nós somos os responsáveis, que nós, na verdade, se tivéssemos feito diferente, seria diferente. Existem almas muito frágeis no planeta hoje, que são vítimas das ideologias enlouquecedoras aonde nós estamos posicionados. Então, é compreender esse fenômeno, trabalhar para não desistir, mas, ao mesmo tempo, preservar-se da loucura que pode nos tornar codependentes. Então, proteger-se quando perceber que já não há mais como resolver. Não é abandonar, mas é proteger-se para ter um ponto de equilíbrio, um arrimo aonde eu possa ter um local de paz. Se me for possível fazer isso, façamos, sem desistir, mas sem enlouquecer como se nós fôssemos o culpado. Entendamos tudo isso como o grande processo de loucura da transição planetária, um período de profundas perturbações espirituais nos mais diferentes campos, mas que vai passar. Na medida em que as entidades que são perturbadas, as que odeiam, as desequilibradas, aquelas que promovem dentro da nossa sociedade o processo de desarmonia dentro dela, serão naturalmente conduzidas para outros espaços do universo. Para ficar, qual é a solução? Não odiar, não amar. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Cultivemos a mansidão dentro do lar, na relação com os nossos familiares e até mesmo na sociedade em que vivemos. E nos preparemos para os embates que a sociedade vai nos pedir, para os testemunhos acérrimos que iremos ter que atravessar. Mas com a certeza de que somos almas imortais e que todas as dores um dia passarão.